Então, eu jogaria aí para o general Rocha Paiva e o general Paulo Chagas, qual a reação que as Forças Armadas poderiam ter com relação a esse abuso, a esse desplante, a essa irresponsabilidade que anda correndo dentro do Supremo Tribunal Federal, que eu costumo chamar de submisso Tribunal Federal, porque ainda está submetido à quadrilha. E para estar submetido à quadrilha é porque tem culpa no cartório, é porque se a coisa aparecer muito, pode sobrar para eles. Então, seria o quê? Uma manifestação oficial, uma carta aberta? De que forma que as Forças Armadas poderiam se manifestar nesse sentido? Publicamente, de nenhuma forma. É um poder, está funcionando mal ou bem, mas está funcionando, está dentro da legalidade, porque se essa decisão do ministro Toffoli fugir à legalidade, cabe a quem de direito entrar na justiça contra ele. Então, não há a menor hipótese das Forças Armadas tomarem alguma posição com relação ao funcionamento interno dos poderes, e sim com relação à paz interna do país e o cumprimento da instituição em último grau, na garantia dos poderes constitucionais da lei da ordem. O que acontece, até uma dúvida que eu queria tirar com o Paulo, me parece que o ministro Toffoli autorizou ou reconheceu a autoridade do ministro do juiz de primeira instância de tomar medidas cautelares, inclusive eletrônica, etc. E eu não sei, por exemplo, medida cautelar podia ser prisão em casa. São aquelas previstas no artigo 319 e 321 do Código de Processo Penal, que pode ser pegar o passaporte dele, prisão domiciliar, tornozeleira, se tiver que viajar, pedir autorização, ter que se apresentar ao juiz todos os meses, ou de 2 em 2 meses. E aí o Toffoli determinou que estas restrições fossem determinadas pelo juiz. Então, veja bem, o ministro Toffoli, se o juiz de primeira instância quiser, pode determinar prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, apresentação de 15 quilos, etc. Então, vejam bem que ele não liberou o Paulo Bernardo. O juiz de primeira instância, ele ainda tem um rol bem grande de medidas que pode tomar, tendo em vista essa prerrogativa que ele tem. Foi reconhecida essa prerrogativa que ele tem. O quê? Então, se o juiz... Sim. Só um instante. Se o juiz da defesa pode recorrer ao TRF contra uma dessas medidas cautelares também, viu? Não, sim, mas o juiz de primeira instância pode fazer isso. O que pode fazer. O juiz de primeira instância tem mandado soltar a todos. Então, não sei se é aí uma forma de fazer uma birra, vamos chamar assim, ou não entendi. Agora, uma coisa que eu queria comentar, a Constituição Federal realmente deu um poder muito grande a juiz de primeira instância. Nós tivemos um exemplo recente do bloqueio do WhatsApp, que era para ser por 72 horas, acabou caindo. E o juiz de primeira instância muitas vezes pode barrar um concurso nacional. Lá um juiz lá de uma cidadezinha do interior ele pode barrar um concurso, por exemplo, assim, um exame de admissão de cunho nacional. Outra coisa, em compensação, esse poder, se bem conduzido, se bem respaldado, é o exemplo que nós temos da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. Então, esse grande poder ao juiz de primeira instância pode ser usado muito bem, como tem sido feito pelo juiz Sérgio Moro, que praticamente não tem sido contestado. A única vez que foi na questão das gravações telefônicas e da abertura dessas gravações telefônicas entre o presidente, a presidente afastada Dilma e o senhor Lula. Ali, eu sei por que ele fez aquilo, eu sei não, eu imagino por que ele fez aquilo. Ele sabia que ia ser contestado. Mas se ele não fizesse nada, o mal à nação, o mal, vamos chamar assim, a pátria brasileira seria incomensurável.
o Lula ser ministro naquele momento, todo mundo pensava que ele podia atuar e reverter a situação do impeachment na Câmara dos Deputados. Então é o que eu chamo de uma decisão patriótica. Então vejam que o poder de juiz de primeira instância, às vezes pode ser levado para o mal ou para o bem. E às vezes é levado para o mal, quando interfere na vida nacional da forma como algumas vezes aconteceu. O que eu julgo que deva ser feito é uma reformulação na seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que deveria ser feita a lista dos candidatos, deveria ser feita pelas instâncias do Judiciário. Por exemplo, não estou dizendo que seja essa a solução, o Tribunal STJ, Superior Tribunal de Justiça, apresentava uma lista de 5, essa lista ia para o STF, o STF daquela lista de 5 submetia a presidente da República uma lista de 3, e ela era obrigada a escolher um daqueles 3 que não viriam inicialmente de decisão dela, e sim de quem entende do assunto e de quem conhece os homens. Então, dentro dessa lista de 3, ela mandaria essa lista de 3, talvez indicando um, e aí a decisão final seria do Senado. Quanto a esses 3, até mesmo com a indicação dela, se fosse o caso. Aí, realmente, eu acho que haveria maior independência dos ministros do Supremo. Agora, eu também não vejo motivo, a não ser que haja alguma coisa que possa ser feita em termos de chantagem contra um ministro do Supremo. Porque o ministro do Supremo, na hora que ele chega lá, ele tem total independência, ele pode ficar até completar 75 anos, independente do presidente da República que esteja. Então, ele não tem por que amarrar a vida dele, não tem por que amarrar o conceito dele, o histórico dele, a interesses políticos, a não ser que tenha algum problema e que possa estar sendo feita uma chantagem contra ele. Ele tem plena independência no momento em que ele chega lá. E alguns têm demonstrado isso. Quanto às instituições, eu acho que elas estão estáveis e funcionando mal. Não estão funcionando bem, porque senão nós não teríamos chegado a essa situação e não estaríamos demorando tanto tempo para sair dessa situação. Ora, quando cai alguém para ser investigado lá no STF, alguns até que andam rápido. Por exemplo, o deputado Eduardo Cunha, até que está andando rápido. Tudo lá acontece rápido com relação a ele. Pelo menos mais rápido que com os outros. Com os outros está lá parado há um tempão, não acontece nada. Acho que com essa da senadora Gleice Hoffmann, não sei nem se vai adiante. Então era isso aí que eu queria falar. E só para ficar bem esclarecido para o público, então o juiz de primeira instância ele poderia determinar a prisão do ministro Paulo Bernardo domiciliar, o uso de tornozeleira, entregar o passaporte e se apresentar de tantos em tantos dias a um juiz. Agora, isso poderia haver um recurso da defesa, mas isso é assim que é a justiça. Lembrando que a defesa também fez um pedido para que os processos contra o Paulo Bernardo fossem enviados ao Supremo. Supremo, eu vi isso. Mas isso foi negado pelo Toffoli, né? Porque senão já seria o absurdo dos absurdos. E a defesa alega, pelo fato de ser casado com a senadora Gleice, e ela também está sendo investigada, que ele deveria ser julgado no Supremo. Então, se isso fosse correto, a esposa do deputado Eduardo Cunha, ao invés de ser julgada na primeira instância pelo Moro, deveria ser analisada também pelo Supremo, já que o Eduardo Cunha também tem foro privilegiado. Então não poderia dar 2 pesos e 2 medidas. Então, nesse ponto, o Dias Toffoli negou o pedido da defesa. Aí vira a casa da Maria Joana, né? Mas só rebatendo uma coisinha ali do general Rocha Paiva.